Olá, amigos. Aqui é o Martim falando. Por favor, assistam a este episódio até o final. Neste episódio, discutiremos 3 tópicos muito importantes. Aliança BRICS, uma manobra estratégica ou uma recusa ocidental? O papel diplomático da Apple navegando no jogo de poder Estados Unidos-China. O fator Biden analisando o impacto nas aspirações tecnológicas da China. Tópico número 1. A expansão do Grupo BRICS, com o convite estendido a países como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Egito, levantou preocupações entre alguns comentaristas ocidentais. Esses 3 países, sendo aliados-chave dos Estados Unidos no Oriente Médio, estariam agora ingressando em um bloco econômico com rivais geopolíticos de Washington, ou seja, China e Rússia. Alguns especulam se esse movimento indica uma rejeição do Ocidente por Abu Dhabi, Riad e Cairo. À primeira vista, essas preocupações parecem válidas. A China, particularmente ávida pela expansão do BRICS, vê isso como um contrapeso potencial ao bloco ocidental dominado pelos Estados Unidos nos assuntos internacionais. A Rússia também usou a recente cúpula do BRICS para expressar seu descontentamento com o domínio ocidental da ordem global, alinhando-se à crítica do presidente chinês Xi Jinping à hegemonia dos Estados Unidos. A inclusão da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos e do Egito nesse bloco poderia ser vista como uma vitória significativa para a China e a Rússia. O Egito, historicamente alinhado aos Estados Unidos, e a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que têm parcerias de longa data com os Estados Unidos, principalmente por meio da compra de armas e segurança, dão peso a essa perspectiva. Além disso, os Emirados Árabes Unidos abrigam bases militares americanas, incluindo a base aérea de Al-Dhafra. No entanto, em contraste com especulações populares e aspirações chinesas, a decisão desses 3 países do Oriente Médio de se juntarem ao BRICS não indica uma rejeição ao Ocidente. Pelo contrário, ela significa o desejo de afirmar sua independência em relação aos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que não se alinham com China e Rússia em uma aliança anti-ocidental. Os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Egito ainda consideram os Estados Unidos como um aliado crucial, especialmente em questões de segurança. No entanto, eles reconhecem a mudança para uma ordem mundial multipolar e não estão mais ligados a um sistema unipolar que existia há 3 décadas. Durante os últimos anos da Guerra Fria e seus desdobramentos, esses países acharam vantajoso se alinhar firmemente aos Estados Unidos. No início dos anos 2000, durante a Guerra ao Terror, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse famosamente: ou você está conosco, ou está com os terroristas. Em uma era dominada pelos Estados Unidos, com sua presença militar em todo o Oriente Médio, fazia sentido para Riad, Abu Dhabi e Cairo se alinharem firmemente com a América. No entanto, o panorama global mudou significativamente desde então. Os Estados Unidos enfrentaram um esgotamento militar durante a Guerra ao Terror, enquanto a Rússia se tornou mais assertiva e o poder da China cresceu. Regionalmente, os Estados Unidos permanecem presentes, mas menos dominantes no Oriente Médio. Como resultado, potências regionais como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, e em menor medida, o Egito, entraram em ação para preencher o vácuo deixado pelo enfraquecimento do envolvimento americano, afirmando sua independência quando seus interesses divergem dos de Washington. Além disso, China e Rússia capitalizaram essa oportunidade aumentando sua influência na região. Nos últimos anos, os países do Oriente Médio têm se adaptado a essa nova realidade. Eles continuam a ver os Estados Unidos como um parceiro de segurança vital, mas também afirmam seu direito de buscar seus próprios interesses, mesmo que entrem em conflito com a agenda de Washington. Parte dessa adaptação envolve trabalhar em estreita colaboração com outras potências globais, incluindo a China e a Rússia. Os 3 países mencionados anteriormente aderiram à iniciativa do Cinturão e Rota da China, e nenhum deles apoiou sanções ocidentais contra a Rússia após a invasão da Ucrânia. No entanto, nenhuma dessas ações deve ser interpretada como uma rejeição aos Estados Unidos ou ao Ocidente. Ela apenas mostra sua habilidade de equilibrar várias relações importantes simultaneamente. Portanto, se os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Egito escolherem se juntar ao BRICS, isso deve ser entendido dentro desse contexto.
representa sua adaptação contínua à realidade multipolar em vez de tomar partido na escalada de confronto entre Estados Unidos, China e Rússia. Esses países estão aprendendo a maximizar seus ganhos ao caminhar por uma linha cuidadosa entre as potências globais. É crucial notar que sua decisão de se juntar ao BRICS não significa um rompimento dos laços com o Ocidente, assim como os membros do BRICS, África do Sul, Índia e Brasil, mantêm relações próximas com Washington. Em vez disso, reafirmam que observadores do Oriente Médio já reconhecem há muito tempo que a era da hegemonia dos Estados Unidos acabou, e os atores da região, incluindo seus aliados mais próximos, estão traçando seus próprios caminhos. Diante desses desenvolvimentos, alguns comentaristas ocidentais podem lamentar o fim de uma era em que os Estados Unidos poderiam dar esses poderes do Oriente Médio como garantidos. No entanto, o mundo evoluiu, e a expansão do BRICS não deve causar alarme desnecessário. Ela não cria uma ordem global multipolar, mas reflete a realidade atual. Os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Egito permanecerão aliados firmes do Ocidente, assim como seus colegas do BRICS, África do Sul, Índia e Brasil, mantêm laços estreitos com Washington. Sua inclusão no BRICS destaca que a era da hegemonia dos Estados Unidos há muito desapareceu e os jogadores regionais, incluindo seus aliados, estão navegando na paisagem em mudança de maneiras únicas. Agora queremos ouvir você, a audiência. O que você pensa sobre este tópico? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Tópico número 2. O papel diplomático da Apple navegando pelo jogo de poder entre Estados Unidos e China. O valor de mercado da Apple tem enfrentado uma queda significativa recentemente devido a preocupações com suas operações comerciais na China. Relatórios indicam que o governo chinês está proibindo o uso de iPhones e outros dispositivos de marcas estrangeiras em agências do governo central, e há a possibilidade de estender essa proibição para empresas estatais e entidades governamentais. Em uma economia dirigida pelo Estado com uma grande população, isso poderia potencialmente afetar um número substancial de pessoas. A China possui um número significativo de trabalhadores estatais, aproximadamente 56,3 milhões em 2021, que recebem salários acima da média nacional, tornando-os um mercado atrativo para os dispositivos premium da Apple. Com a Apple enviando cerca de 230 milhões de iPhones globalmente anualmente, perder uma parte dessa base de clientes em potencial poderia ter um impacto significativo, especialmente considerando as perspectivas de crescimento lento do mercado global de smartphones. Agravando os desafios, a gigante chinesa de tecnologia Huawei Technologies lançou com sucesso um novo smartphone que oferece velocidade semelhante a 5G, apesar de enfrentar uma proibição dos Estados Unidos em chips avançados necessários para esses dispositivos. Este novo smartphone, o Mate 60 Pro, rapidamente esgotou-se e recebeu inúmeras encomendas. Seu lançamento coincidiu convenientemente com o esperado lançamento da linha de iPhones da Apple deste ano. Como consequência desses desenvolvimentos, o preço das ações da Apple sofreu uma queda de quase 7% nos últimos 2 dias, resultando em uma perda de aproximadamente 194 bilhões de dólares em valor de mercado. No entanto, é importante ressaltar que ainda existem muitas incertezas quanto às supostas proibições de iPhones e suas potenciais implicações de longo prazo. Além disso, a China pode ter algum interesse em não causar danos excessivos a um grande empregador local, especialmente durante um período de aumento do desemprego. Vale mencionar que apenas uma cidade chinesa emprega supostamente mais de 1 milhão de trabalhadores envolvidos na construção de produtos Apple ou em empregos relacionados. No entanto, é crucial reconhecer que esses desafios recentes não são os primeiros que a Apple enfrenta na China, que atualmente representa seu terceiro maior segmento geográfico, correspondendo a 19% da receita total da empresa nos últimos 12 meses. A Apple enfrentou interrupções na produção devido a restrições da Covid-19 e agitação social na China, resultando em remessas atrasadas dos modelos iPhone Pro durante um período crucial de vendas. Na tentativa de diversificar sua produção, a Apple expandiu a produção em países como Índia e Vietnã. Apesar desses esforços, a China continua a ser a maior base de produção da empresa, e o iPhone continua sendo a principal fonte de receita da Apple, contribuindo com 52% de sua receita total.
Ironicamente, essa dependência da China torna a Apple vulnerável nas tensões econômicas em curso entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos implementaram restrições rigorosas no envio de chips avançados e tecnologias relacionadas para a China, levando a China a retaliar com suas próprias restrições a empresas americanas, incluindo a fabricante de chips de memória Micron. A China também adotou outras medidas para punir empresas americanas, como atrasar a aprovação de grandes fusões e aquisições, prejudicando os planos de crescimento de empresas americanas de semicondutores proeminentes como Qualcomm, Intel e Applied Materials. As repercussões desses desenvolvimentos não se limitam apenas à Apple. Dado seu status como um dos maiores compradores de chips do mundo para seus dispositivos, a indústria de tecnologia de forma mais ampla também sofreu um efeito cascata. O índice de semicondutores PHLX caiu 2%, e fornecedores de chips de radiofrequência-chave usados em iPhones, como Qorvo e Skyworks, tiveram suas ações diminuídas em mais de 7% cada. Da mesma forma, fabricantes de computadores pessoais dos Estados Unidos com instalações de produção significativas na China, como HP e Dell, sofreram uma queda de mais de 2% em suas ações. Diante do amplo impacto das tensões econômicas entre Estados Unidos e China na Apple e na indústria de tecnologia como um todo, surgem questionamentos sobre quais empresas navegarão com sucesso nessa situação de alto risco. Agradecemos seus pensamentos e opiniões sobre esse tópico. Sinta-se à vontade para compartilhar seus comentários abaixo. Tópico número 3. O fator Biden. Analisando o impacto nas aspirações tecnológicas da China, o líder chinês, Xi Jinping, expressou sua visão de que a China se torne uma superpotência tecnológica global, com ênfase particular no papel dos semicondutores para alcançar esse objetivo. No entanto, os controles de exportação implementados pela administração Biden, em outubro de 2022, colocaram obstáculos significativos no caminho da China para alcançar sua ambição. Esses controles têm como objetivo restringir o acesso da China a chips de alta qualidade e dificultar sua capacidade de desenvolver sua própria indústria de semicondutores. Uma das consequências notáveis desses controles de exportação é a queda das empresas de tecnologia chinesas. Por exemplo, a Yangtze Memory Technologies, YMTC, maior fabricante de chips de memória da China, foi forçada a cortar empregos e reduzir suas operações. A YMTC estava caminhando para dobrar sua participação de mercado em chips de memória flash globais até 2027, mas foi prejudicada pelos controles de exportação. Outras iniciativas de fabricação de chips para telefones na China, incluindo a da Oppo, também enfrentaram dificuldades, levando a reduções de tamanho e cortes nos bônus dos funcionários. Além disso, as importações de chips da China sofreram uma queda significativa, indicando o impacto dessas medidas no setor de tecnologia do país. Os controles de exportação dos Estados Unidos, juntamente com sanções e tarifas, fazem parte de uma estratégia mais ampla que visa causar danos econômicos à China. Essa estratégia representa uma mudança na dinâmica entre os Estados Unidos e a China, permitindo que os Estados Unidos fiquem na ofensiva e afirmem sua própria supremacia tecnológica. Analistas econômicos sugerem que essas medidas têm sido bem-sucedidas em enfraquecer a China e resultaram em uma economia chinesa em dificuldades. A China tem culpado os Estados Unidos por seus problemas econômicos, com o embaixador chinês nos Estados Unidos apontando a queda no comércio entre os dois países como uma consequência direta das tarifas e restrições de exportação dos Estados Unidos. No entanto, a secretária de Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, deixou claro que preocupações com a segurança nacional têm prioridade e que os Estados Unidos não estão dispostos a negociar nesses assuntos. As medidas dos Estados Unidos têm como objetivo limitar especificamente a capacidade militar da China e combater as tentativas de hacking apoiadas pelo Estado. A desconfiança entre as duas nações levou a uma quebra na comunicação militar e tensões nas relações bilaterais. Os Estados Unidos adotaram o termo desrisco para descrever seus passos para reduzir a dependência da China de suprimentos críticos, em vez de usar um termo mais confrontador como o desvinculação. Essa escolha de linguagem ajuda a evitar conflitos abertos com a China e facilitou a inclusão de aliados europeus. Durante a cúpula do G7, as principais nações industriais concordaram em medidas para combater a coerção econômica da China e construir resiliência nas cadeias de suprimentos, o que foi considerado um avanço significativo.
Os Estados Unidos veem suas ações como caminhando para um ecossistema de semicondutores líder do mundo até o final da década, enquanto o progresso tecnológico da China parece estar ficando para trás devido às restrições impostas pelos controles de exportação dos Estados Unidos. A China retaliou contra os controles impostos pelos Estados Unidos, mas com sucesso limitado até agora. Por exemplo, tentativas de interromper a cadeia de suprimentos de galho e germânio, materiais essenciais para a fabricação de chips, não tiveram um impacto significativo nas empresas internacionais de semicondutores. Além disso, o esforço para estabelecer a coalizão BRICS como um contrapeso ao domínio do dólar americano enfrenta desafios devido à falta de interesses comuns entre os Estados-membros. A estratégia dos Estados Unidos tem recebido apoio de outras nações, como evidenciado pela declaração conjunta da cúpula trilateral entre Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Essas nações denunciaram a agressão da China e se comprometeram a coordenar políticas para garantir cadeias de suprimentos de tecnologia críticas. Esses desenvolvimentos indicam uma crescente coalizão contra a China. O impacto das políticas dos Estados Unidos é evidente não apenas no domínio tecnológico, mas também no cenário de investimentos. O investimento estrangeiro direto na China sofreu uma queda significativa, enquanto as empresas americanas aumentaram suas contratações domésticas, especialmente nos setores de fabricação de chips e baterias de veículos elétricos. O ambiente hostil da China, marcado por sua política de zero Covid, conflitos nas fronteiras, repressões regulatórias e leis anti-espionagem, contribuiu para a diminuição da confiança dos investidores. Como resultado, a China está testemunhando um notável êxodo de milionários em busca de ambientes mais favoráveis ao investimento. É importante destacar que os Estados Unidos abriram espaço para um possível encontro entre o presidente Joe Biden e o líder chinês, Xi Jinping. No entanto, o Ministério de Segurança do Estado da China afirmou que tal encontro está condicionado à exibição de o suficiente sinceridade pelos Estados Unidos. Os interesses e circunstâncias divergentes tornam desafiador para as duas nações se alinharem. Enquanto os Estados Unidos mantêm sua posição firme em relação à China, é evidente que o conceito de o desrisco se tornou uma realidade. Os controles de exportação da administração Biden, juntamente com outras medidas, têm impedido com sucesso as ambições de alta tecnologia e o avanço tecnológico da China. O impacto dessas restrições não se limita ao âmbito econômico, mas também tem prejudicado as relações diplomáticas entre as duas nações. A pergunta agora é: quais são suas opiniões sobre esses desenvolvimentos? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo.